Olá, Cris. Seja bem-vinda. Por aqui esperando quem vai chegar aos pouquinhos. Que bom que vocês estão chegando. Fico feliz. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre arte terapia na prática. Tenho recebido muitos comentários, muitos directs, perguntando a respeito da arte terapia, mulheres que querem tirar dúvidas sobre o processo, outras que já são arte terapeutas, que estão iniciando aí na jornada e que querem fazer essa troca. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de que forma esse processo se dá, desde o encontro do arte-terapeuta com a arte-terapia e a prática no dia a dia, no cotidiano, porque uma das coisas que as pessoas trazem muito é que a arte-terapia em grupo é muito diferente do atendimento arte-terapêutico individual. E realmente é muito diferente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estou esperando vocês irem chegando. E aí, quem for chegando pode comentar de onde é, se trabalha com arte-terapia, se quer fazer ou já faz arte-terapia, né, como profissional ou como cliente. Eu posso dizer que faço as duas coisas. Eu tanto sou arte-terapeuta quanto sou cliente. Também tenho os meus atendimentos, né, individuais com uma arte-terapeuta. Então isso é muito legal, né? A gente que é cuidador, a gente também precisa se cuidar, precisa olhar pra gente, entender quem nós somos, de onde nós falamos. A Ru, Estela, oi Fran, que bom que vocês estão chegando, sejam muito bem-vindas. Hoje eu queria começar falando um pouco sobre o lugar do arte-terapeuta. Porque quando a gente pensa, não só o arte-terapeuta, mas o terapeuta de forma geral, que trabalha com as terapias holísticas, né? Não é aquela profissão que lá na infância você disse, eu quero ser arte-terapeuta, eu quero ser terapeuta vibracional, eu quero ser consteladora, né? Então, são profissões que nós vamos encontrando ao longo da nossa jornada e que muitas das vezes começam com uma jornada individual, uma procura individual dessa pessoa, desse ser que está em busca de si mesmo e que quando encontra nessa profissão respostas para aquilo que ela buscava, né, para as nossas dores, para as nossas dúvidas, para os nossos medos, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, a gente vai se conectando com essa verdade e acaba se transformando numa profissional. Quando eu comecei na arte-terapia, eu não tinha o objetivo de ser arte-terapeuta. Minha chegada na arte-terapia foi muito inusitada até, porque não é uma área muito conhecida, né? Na época eu não conhecia e eu fui pesquisando cursos de artes, eu fui pesquisando alguma coisa que eu pudesse fazer como trabalho manual e que trabalhasse as minhas questões criativas. Eu fazia terapia na época com uma psicanalista e eu venho da área da palavra, né? Eu venho de letras, eu fiz formação em português e literatura, depois eu fui
para pós em filosofia, fui para teologia. Então eu estava muito nesse ambiente da palavra. Quando eu fui buscar uma terapia com uma psicanalista, eu queria continuar nesse ambiente, eu queria talvez ser uma psicanalista também. E nesse processo eu fui descobrindo que eu precisava sair desse lugar do ar, né? Esse lugar que é só a cabeça pensante, só esse universo das palavras, e que eu precisava trazer para o meu processo o meu corpo, trazer para o meu processo o meu fazer, a minha criatividade. Eu sentia que tinham partes de mim que não estavam sendo exploradas. E nessa pesquisa, nessa busca, eu cheguei à arte-terapia muito intuitivamente, graças ao nosso pai Google, jogando lá curso de arte, cursos de pintura, e fui pesquisando e cheguei numa página de um curso de arte-terapia aqui do Rio, a Apomar, e fui conhecendo um pouco melhor esse universo dessa profissão. E fui lá fazer a formação em arte-terapia. Então, primeiro foi uma necessidade pessoal, não profissional, mas uma necessidade de me conhecer, uma necessidade de buscar estar mais em contato com o meu criativo e com esse universo mais do fazer. Sair um pouco da mente, sair um pouco do pensar e ir mais para o concreto. Então esse foi meu primeiro chamado. Quando eu comecei o curso, e eu sou professora de formação e atuava em sala de aula na época, então eu comecei a perceber que eu podia levar aquilo para dentro da minha sala de aula e comecei a levar a arte-terapia para dentro dos meus planejamentos, para dentro da minha aula. E isso foi transformador. Então, por isso que eu gosto de falar que quando a gente vai falar sobre arte-terapia, muitas pessoas, muitas profissionais querem saber teoria, práticas, técnicas, materiais, e a gente fica muito voltado para o que está fora da gente, né? E para o que está fora do humano. Quando a gente traz isso para dentro da gente, quando a gente traz essa experiência para conversar com a nossa história de vida, para conversar com a história de vida de quem vai estar à nossa frente, né? Sabendo que são dois humanos ali se conectando. Tem uma frase do Rubem Alves que ele diz assim, que a comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se junta. Então, esse momento em que você senta diante de alguém num setting arte terapêutico, num ateliê arte terapêutico, é um momento de beleza. E por que essa beleza acontece? Porque se juntam duas almas ali, né? Essas almas se encontram, e é desse encontro, dessa criação de vínculo que se faz ali. Porque sem o vínculo, que na psicologia a gente vai chamar de transferência, né? Sem esse vínculo transferencial, sem esse contato da alma com a outra alma, as coisas não acontecem, né? O desenvolvimento não se faz. Então eu entendo que para começar a falar de arte-terapia e do processo na clínica, do fazer profissional e do fazer desenvolvimento e autoconhecimento, a gente precisa dar uma olhadinha pra gente, da onde que a gente veio, né? O que nos levou a buscar sermos terapeutas, arte-terapeutas, terapeutas holísticos, o que nos levou para esse caminho? E aí, voltando lá quando eu comecei a levar arte-terapia para a sala de aula, eu era muito travada em relação à criatividade. Eu tinha muita questão de cumprir um cronograma, né? Eu estava começando ali em sala de aula, não tinha muita experiência ainda. E a arte-terapia, então, fez com que eu desbloqueasse essas questões, né? Que eu olhasse para os meus alunos e não enxergasse apenas pessoas que precisavam aprender português, mas que eu pudesse usar a linguagem, tanto da palavra quanto da arte,
como uma forma deles se expressarem. E foi assim que eu fui fazendo comigo também, né? Eu lembro de uma aluna minha que me perguntou uma vez: professora, quando a senhora vai dar alguma coisa para nós falarmos de nós mesmas? E eu fiquei com aquela pergunta, né? Porque esse é o grande desejo do ser humano, é poder se expressar. Quando a gente pensa lá nos primórdios da humanidade, né, na pré-história, a palavra escrita ainda não existia, né? Só a oralidade, e as pessoas, elas contavam histórias, elas criavam rituais, elas pintavam nas cavernas, elas produziam cerâmica. Então a arte e esse desejo de expressão, ele sempre existiu, ele é inerente ao ser humano, essa necessidade de criar. Quando você cria fora, você está criando a si mesmo. Quando você organiza fora, você está organizando dentro. E esse é um processo arte terapêutico. Quando eu começo a estruturar uma colagem, eu estou me estruturando. Quando a minha cliente começa uma pintura, ela está se relacionando com as suas emoções, com as suas águas, com seus afetos, né? Então, como que ela se relaciona com essas emoções, com esses sentimentos? A gente vai olhar a partir dessa relação entre o ser e o fazer. Se nós... gente, que eu esqueci de bloquear o telefone aqui para não entrar chamada. Pronto, agora vai parar. Então, se nós perdemos esse olhar, né, e vamos muito para a questão técnica, olha, eu preciso de uma receita para saber quando eu uso tal ou tal técnica, tal ou tal material. E antes nós não olhamos para o que nós queremos como objetivo terapêutico, aquele material ele só vai ser uma expressão artística, mas esse objeto como terapia, ele vai deixar a desejar, porque nós estamos esquecendo do principal, que é o humano. Então, quando eu pego um material, o que eu sinto? Quando você pega um material, o que você sente? Quando você mexe com tinta, quando você mexe com argila, quando você mexe com colagem, o que você sente? É esse sentir, é esse pulsar que vai surgir ali nas páginas e nas diversas formas de expressão e que depois nós vamos olhar juntos. Então, eu queria convidar vocês a começar por esse olhar para si, né? Quando você olha para você e se pergunta, né, qual foi o motivo na tua vida que te levou a querer se expressar de uma maneira mais criativa, pela arte, ou pelas ervas, ou pelas rezas, por algum tipo de terapia complementar, integrativa, né? Quando foi na sua vida que você sentiu que isso te tocou e te transformou? E quando foi na sua vida que essa transformação virou um motivo de você querer multiplicar isso para outras pessoas? Porque é isso que a gente faz. Outro dia uma colega de profissão me aconselhava que eu havia mandado uns áudios e não tinha dito quem eu era, não tinha me apresentado. E ela me aconselhava dizendo que era bom colocar o nome em tudo, porque às vezes as pessoas copiam e reproduzem e não dizem que é seu. E eu disse para ela que isso era um bom conselho, que eu ia seguir a partir dali, mas que eu entendo que quando a gente se coloca nas redes sociais, a gente está fazendo um papel de multiplicador, né? E quando a gente entra no nosso setting, no nosso ateliê terapêutico, de alguma forma nós também estamos fazendo esse papel de multiplicador. Porque antes dessa terapia ser a nossa profissão, ela mexeu em nós pessoalmente.
ela nos tocou de uma forma que outras coisas não tocaram. Eu, por exemplo, fiz uma migração da minha profissão como professora, né, para a profissão de arte terapeuta. E esse passo foi um passo difícil de ser dado. Como que você sai de algo que já está tão formatado, tão concreto, tão estruturado, para uma coisa que é um sonho, que é um projeto, que é um desejo? Então, como que eu estruturo isso para transformar isso em uma realidade profissional para mim, né? E eu vejo muitas terapeutas também querendo viver das suas terapias. E eu tenho certeza que antes de você pensar o que você vai oferecer, você vai olhar para a sua história e vai perceber que isso que você quer oferecer, você recebeu antes, né? Então a arte terapia para mim me deu algo que esse ganho foi tão importante na minha comunicação, em colocar minha voz no mundo, em abrir mão de algumas crenças limitantes, em quebrar padrões comportamentais, em me expressar. Hoje eu jamais estaria aqui fazendo essa live se eu não tivesse tido essas transformações. Eu era uma pessoa muito fechada, introvertida, né? Meu tipo psicológico é introvertido. Eu sou geminiana, mas a minha comunicação sempre foi um pouco mais introvertida. Então isso foi ganho que a arte terapia me deu. Então, quando eu quero entregar para alguém algo, eu entendo que a maior certeza que eu posso ter de que eu sou boa no que eu estou fazendo é saber que eu passei por esse processo e de que eu cheguei a um resultado. Então, se eu cheguei, eu acredito que essa pessoa também chegará. Então, eu vejo que a gente tem um processo aí na arte-terapia na clínica, né? Na arte-terapia na prática clínica, porque a arte-terapia se divide em muitas áreas, né? Estela, eu amo arte-terapia. Antes de atuar como terapeuta vibracional, trabalhei muitos anos com produção cultural e sentia que a arte era mais que o estético. A arte é pilar de transformação. Gratidão. É isso, né? O teu chamado já estava ali. Eu acho interessante que quando algumas mulheres me dizem: mas eu não sei se eu sou boa, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei me expressar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu acho que eu vou errar, e tantas crenças que a gente alimenta. Eu sempre trabalho a criança, né? A criança interior. O que você gostava quando você era criança? O que você fazia? O que mais te deixava feliz? O que te fazia perder a hora? O que te fazia entrar naquele fluxo que o tempo não existe? Você esquece até de comer, né? O que te fazia se sentir assim? E aí, geralmente, tem algo lá nessa criança que tá aqui hoje, que tá fazendo um convite a reviver esse momento, né? A dizer: olha, eu era criativa, eu era inventiva, eu gostava de atuar, eu gostava de brincar de comidinhas, eu gostava de pintar. Então a gente vai perceber que existem coisas que estão lá e que a gente vai se afastando porque a sociedade diz pra gente que a gente precisa ter um trabalho que tenha uma renda boa, né, que seja estável, que seja economicamente viável, de preferência que leve a gente para um outro patamar de grana. E aí a gente começa a colocar várias limitações e às vezes fazemos escolhas para as nossas vidas que não condizem com a nossa essência, não condizem com quem nós somos. Quantos jovens você não vê se formando em advocacia, em medicina, em tantas outras áreas, engenharia, né? E aí chega lá pelos 40 anos ali e diz: olha, eu queria fazer outra coisa, eu queria ter feito outra coisa, mas acabou seguindo um caminho que a família de repente indicou,
ou que a sociedade de alguma forma pareceu fazer com que fosse a melhor escolha. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa jornada, para a nossa caminhada enquanto profissional, eu vou trazer aqui 2 olhares sobre a arte-terapia. Primeiro, o olhar sobre o arte-terapeuta. Quem é esse profissional que está por trás, né? Ou que está guiando, que está encaminhando, conduzindo esse trabalho. Quando a gente escolheu essa profissão, quando a gente desejou viver dessa profissão, o que nos mobilizou? O que nos fez fazer essa escolha? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que a arte-terapia, ela é transdisciplinar. Então, tem pessoas de várias áreas, né? Tem pessoas que vieram da medicina, que vieram do direito, que vieram da arquitetura, que vieram da educação, da saúde. Então, tem pessoas dos mais diversos tipos, com as mais diferentes experiências de vida e experiências profissionais. Quando você vai entrar no teu ateliê, no teu setting com a tua cliente, com o teu cliente, você vai levar essa bagagem com você. Você não vai deixar quem você era lá fora, pegar só o que você aprendeu dentro daqueles 2, 3 anos de formação e dizer, agora é isso que eu vou fazer. Quando nós fazemos isso, é quando nós ficamos inseguras. É quando nós tentamos descredibilizar o que nós somos e aprendemos e tentamos nos encaixar, nos enquadrar num modelo que nós estudamos até ali. Então, o que é o processo criativo? É você pegar tudo aquilo que você sabe, você juntar com aquilo que você aprendeu na tua formação e você transformar isso no teu modelo de arte-terapeuta. Quem é a arte-terapeuta que você quer ser? Eu, por exemplo, vou contar para vocês uma dificuldade que eu sofri no meu curso de formação. Eu tinha como eu falei, né, aqui no início, todo o meu histórico de vida, inclusive na infância, sempre foi muito voltado para a palavra. Eu gosto de escrever, eu sou poeta, eu gosto desse lugar da palavra literária. E quando eu fui para a arte-terapia, eu tinha uma certa dificuldade, porque muitas das vezes, como eu não era artista, eu não tinha as técnicas para fazer aqueles trabalhos lindos, eu tinha uma arte que era a arte da escrita. Então eu usava muito isso. E na arte-terapia, sempre no curso que eu fiz, né, sempre me diziam que a palavra vinha ali em segundo lugar, vinha assim como um adereço, né? Ela não tinha um lugar específico na arte-terapia, porque o mais importante era a linguagem não verbal, era o fazer, né? Era a expressão através dos materiais. Então, eu aprendi dessa forma. E quando eu fui trabalhar como arte-terapeuta, eu fiquei insegura, porque eu não era artista, não tinha as técnicas. O que eu conhecia era muito da experiência, da vivência do meu fazer e do que eu estudava teoricamente, mas eu não era, né, assim, porque a gente quer ser aquela artista que vai expor, né? Não basta você aprender ali a fazer um desenho, uma pintura, não. Se expressar. A gente quer que vai expor no museu. E eu não era essa pessoa. Então eu comecei a perceber que eu precisava me descobrir quem eu era como profissional dentro do setting arte terapêutico. Quando eu entrava ali, estava diante da minha cliente ou do meu grupo, como eu ia agir? Então, eu fui entendendo, e é o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que a gente precisa buscar a nossa voz, a gente precisa buscar a nossa personalidade, a gente precisa buscar a nossa história. Então, dentro da tua história, o que cabe misturar
com as artes? Você é uma terapeuta holística? Você é uma arquiteta? Você é uma professora? Você é uma dançarina? Você de onde você vem? O que você traz? Qual é a tua bagagem? Quanta riqueza está na tua bagagem que você pode transformar no teu produto, né? Naquilo que você vai oferecer. E isso foi muito libertador para mim. E às vezes eu recebo muitas mulheres, e aqui principalmente no Instagram, muitas dúvidas, muitas perguntas, porque as pessoas ficam inseguras, porque não são artistas, ou se são artistas, entendem que a arte-terapia não é um ensino de artes, e ficam meio sem saber o que na verdade é, o que eu vou fazer. E aí a gente faz oficinas, a gente faz jornadas, a gente faz atendimentos em grupos, mas quando a gente chega no individual, a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente, muitas vezes, e eu tenho visto que isso não é só no Rio, né? Em muitos lugares do Brasil, as formações não dão informações básicas, como você faz uma entrevista, como você prepara uma documentação, como você registra o teu processo, como você analisa e observa esse processo, né? Então isso a gente vai ver no individual ou no grupo, quando esse grupo é um grupo terapêutico de longa permanência, né? Um grupo contínuo. Porque geralmente o que acontece? Nós, artes-terapeutas, começamos fazendo um evento aqui, uma oficina ali, e são coisas que são momentâneas, 1 dia, 2, 3, mas quando a gente precisa pegar um grupo ou uma pessoa no individual e fazer um processo que tem início, tem continuidade, tem toda uma observação e uma conversa com a arte e com a psicologia, que é a base da arte-terapia. A arte-terapia, ela é um processo terapêutico, né? E é um processo que vai trabalhar conflitos emocionais, que vai trabalhar com dores, com traumas, com transtornos. Tudo isso vai aparecer quando a gente senta diante de alguém, né? E essa pessoa vai revelar pra gente o seu mundo interno. Ela vai revelar pra gente a sua alma. Ela vai revelar pra gente as imagens que habitam a sua psique, o seu inconsciente, né? Então nós estamos olhando para esse lugar. E aí eu sempre pergunto isso. Quando você chega no teu setting, qual é a tua maior preocupação? E eu pergunto isso porque lá no início a minha maior preocupação era o meu ego, né? Será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo bem feito? Será que eu tô fazendo errado? Será que vão me julgar? Será que vão dizer que não é assim? E aí a gente fica preso a nós mesmos, ao nosso ego, aquele, sabe, sabotador que fica ali falando o tempo todo que você não tá fazendo certo, ou que você não é bom, ou que você não vai conseguir, ou que você fez algo errado, né? Então a gente fica presa a essas vozes e esquece de ouvir a voz principal, que é a voz da cliente, é a voz de quem está ali na nossa frente. Gosto muito de uma frase, de um poema, né, de Alberto Caeiro, que ele diz assim: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Então, se nós não conseguirmos silenciar a nossa alma, se a nossa alma estiver barulhenta, enquanto nós estamos diante daquele ou daquela a quem nós estamos atendendo, nós vamos ter dificuldade de fazer o principal nesse processo da prática, que é o ouvir, é a escuta, né? E essa escuta, ela não é uma escuta só da palavra, do dizer, ela é uma escuta da linguagem corporal, ela é uma escuta da ausência quando a pessoa falta, quando ela dá uma desculpa para não vir. Ela é uma escuta
de quando ela fica irritada, de quando ela fica com raiva, de quando ela transfere, projeta em você algo que é dela, né? É uma escuta do fazer, do como ela trabalha esse material, do como ela pega esse material, de quais são as cores que ela escolhe, de quais são as formas que ela cria. Então, tudo isso faz parte da nossa escuta. Aprender a escutar é a primeira arte que a gente vai aprender no nosso setting, né? Sentar diante de alguém e aprender a escutar. Então, você começou lá o seu atendimento, você digamos, a sua primeira entrevista. E a gente precisa aprender a silenciar a nossa mente, aprender a dizer para o nosso ego que não é sobre nós, que naquele momento não é o meu problema com a esposa, com o marido, com o cachorro, comigo mesma, que naquele momento é sobre aquela pessoa que está ali. E aí nós silenciamos a nossa mente para nós entendermos qual é a queixa daquela pessoa. Qual é a dor dela, o que ela está trazendo para a gente, né? Muitas vezes vai chegar, por exemplo, para mim, que venho trabalhando aí no digital desde que começou a pandemia, eu recebi muitas clientes que são da área. Então hoje, boa parte das minhas clientes, das minhas pacientes, são profissionais, são da arte terapia, são terapeutas, ou estão estudando a arte terapia e vêm para poder viver o processo. É uma coisa que eu indico quem está estudando, que viva o processo. Vocês vão aprender muito mais fazendo a terapia de vocês, e eu digo isso por experiência própria, do que fazendo 1000 cursos. Vocês vão aprender muito mais. Então, hoje as minhas clientes, elas são, boa parte, profissionais. Elas são da área, ou da arte terapia, ou das terapias, ou estudantes, ou da psicologia, né? Então, e que se interessam por arte e arte terapia e acabam vindo fazer o processo. E isso é muito interessante porque são pessoas que já conhecem a linguagem, são pessoas que de alguma forma já imaginam como elas vão fazer, né? Então, pode dar aquele medinho, será que vai me julgar? Será que sabe mais do que eu? Só que naquele momento a gente precisa fazer esse silenciamento, não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre essa pessoa que está na minha frente. E o que eu posso dar para ela de melhor? A minha escuta. A minha escuta atenta das necessidades dela, né? Então eu costumo dizer que arte terapia tem muita gente que vem da educação. E aí a gente que vem da educação, eu sou uma, acaba tendo os planos de aula, né? E aí, às vezes, tem profissionais que querem fazer seus planos de aula. Eu vou fazer assim, e essa técnica eu gosto muito, é muito legal, eu vou fazer. E aí, cada sessão é uma técnica, cada sessão é um material diferente, né? Porque ela quer mostrar tudo que ela sabe, tudo que ela gosta, tudo que ela faz. Só que não é sobre nós. E a gente precisa lembrar disso, porque é um processo. Então, quando você tem uma cliente lá no individual, vou falar do individual porque em grupo é mais tranquilo, né? Vou falar do em grupo primeiro porque é mais tranquilo. Então, em grupo, você vai, eu costumo dizer, e aí, gente, eu sempre digo isso, cada profissional vai trabalhar de uma forma, vai ter a sua metodologia. Então, não existe certo, não existe errado, existe a forma que eu faço e eu tô compartilhando com vocês. Porque muitas pessoas chegam para mim no Instagram, no WhatsApp e me perguntam como que eu faço em grupo, né? Eu passei esse período da pandemia inteiro fazendo o Pérola, que era um grupo arte terapêutico com mulheres.
e que nós nos reuníamos online toda semana. Como é que eu organizei esse grupo? Então, o primeiro momento desse grupo foi apresentar uma proposta para elas, de que não era um grupo artístico, de que não era um grupo só manual, artesanal, de que nós não era um grupo técnico, que eu ia ensinar técnicas de arte terapia para elas, que era um grupo terapêutico. Então, elas vieram sabendo disso, e aí a gente traz uma primeira proposta. Pensa uma primeira proposta, uma colagem, uma pintura, né? Então, uma primeira proposta. E dessa primeira proposta vai surgir um tema, que é um tema do grupo, que você vai desenvolver na sessão seguinte, na semana seguinte. Então, a gente não consegue, quando é um grupo terapêutico, preparar todas as sessões. Eu vou preparar um mês de sessão. Nessa semana eu vou fazer isso, naquela aquilo. Porque o grupo vai trazer suas necessidades. Então, de repente, vai surgir um tema ali que olha, essas mulheres precisam trabalhar autoestima, precisam trabalhar autoimagem. Olha só, surgiu uma questão aqui que é um feminino ferido, a gente precisa olhar para esse lugar. É uma criança ferida, é uma infância difícil, a gente precisa olhar para esse lugar. E aí a gente trabalha com o grupo, e o grupo ele vai trazer um tema que é comum e que todas vão ser beneficiadas por esse trabalho. Já no individual, a gente vai fazer de uma forma diferente, né? E aí no individual, eu costumo dizer que a gente tem vários processos que parecem assim, uma linha tênue, você quase não vê, mas que são vários processos que vão acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então, primeiro você recebe essa mulher, ou esse homem, ou essa idosa, ou essa criança. Eu acho que é importante para quem está começando a trabalhar com arte-terapia, muitas vezes me perguntam isso. Eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, então eu vou atender todo mundo. Qualquer um que chegar para mim, eu vou atender. Acho legal, acho válido, mas acho difícil, porque você não se especializa naquele público que você quer atender. Eu trabalho só com mulheres, e nesse tempo que eu trabalho com mulheres, eu já fiz muitos estudos e especializações no trabalho com mulheres, em relacionamentos abusivos, em situações que surgiram no setting para mim, eu tive que estudar, né, de abuso infantil. Então a gente tem muitas questões que vão surgir. Se você atende um paciente que é criança, um que é idoso, um que é mulher, um que é homem, você vai precisar ser generalista. Você não vai conseguir ser especialista. Então, você precisa saber o que você quer. Você quer ser especialista ou você quer ser generalista? Qual é a diferença, Flávia? Ser generalista é pior? Não é pior. Você pode atender a todos os públicos, mas o tempo que você vai ter para se dedicar a cada estudo de caso, ele vai ser um pouco maior, porque você vai precisar aprofundar a necessidade daquele teu público, porque nunca vai ser igual trabalhar com criança, trabalhar com idoso, trabalhar com uma mulher de 40 ou uma mulher de 80, né? Faz uma diferença. Então, esse é o primeiro momento. Quando a gente passa por aquele período da entrevista, né, a gente vai tentar entender a história de vida dessa cliente. Quem é ela? Da onde ela vem? Como era a relação dela com a família? Como é a relação dela profissional, o casamento, a maternidade? A gente vai conhecer melhor essa pessoa que está ali na nossa frente. E a partir daí, ela vai dizer pra gente quais são as queixas dela. Muitas vezes, como muitas das minhas clientes já são profissionais,
Muitas vezes elas chegam dizendo, eu quero aprender um pouco da técnica e autoconhecimento. E não traz uma queixa clara, específica. Então a gente vai trabalhar, né, para a gente chegar nesse lugar onde estão essas informações simbólicas que vão promover esse autoconhecimento. Às vezes ela já vem com uma queixa específica. Eu gostaria que quem está aqui assistindo fizesse perguntas e dissesse se vocês são arteterapeutas, né? Para eu saber para quem eu estou falando, se está ajudando, se está fazendo sentido, se vocês são da área ou se querem ser. Contem para mim aí nos comentários, digam assim, eu sou arteterapeuta ou eu quero ser arteterapeuta. Se você já faz isso há muito tempo, se tem dúvidas, façam perguntas, porque é uma forma de contribuição, mas a gente fica em dúvida se está contribuindo do jeito que gostaria, né? Porque não tem esse olho no olho, esse calor humano. Então, se vocês quiserem perguntar, comentem aí, falem quem vocês são, que eu vou ficar feliz em responder. E aí, como é esse processo, né? Chegou a cliente, começaram as produções. Como é que eu vou escolher esse material? Sempre me perguntam isso, né? Como que eu escolho o material para trabalhar? Alguém aí sabe me dizer? Márcia, eu estou estudando, estagiando em arteterapia. Que legal, Márcia. Teu estágio é com que público? Eu estagiei com idosas e depois eu fui me especializando no trabalho com mulheres. Então sempre me perguntam isso, como que eu vou fazer para escolher o material? E eu brinco que é assim, né? A gente muitas vezes gostaria que fosse uma bula de remédio. Tem lá, pintura em aquarela. Serve para isso, efeitos colaterais. Porque o material, ele tem um pouco disso, né? Se você pega uma pessoa, Estela, eu tenho desejo de estudar arteterapia, percebo que o grande público não entende, acha que é artesanato. Qual é a sua opinião? É verdade. A gente tem ainda um grande desconhecimento, né, da arteterapia, inclusive de profissionais. Outro dia eu fui fazer um curso numa instituição muito renomada, com uma professora muito renomada de psicologia e psicanálise. Era um curso sobre transtornos mentais. E ela me disse que a arteterapia era uma coisa meio assim, autoajuda, né? E que a arteterapia não ia trabalhar aquele conteúdo, porque era meio autoajuda. Então eu tive que explicar para ela toda a história da arteterapia e por que a arteterapia não é autoajuda, não é artesanato, não é recreação. Quando eu trabalhava com as idosas no círculo, muitas vezes chegava alguém e dizia, tá na hora da recreação, né? Não é recreação. Então a arteterapia, ela tem abordagens. E muitas das vezes os próprios arteterapeutas não conhecem as abordagens que a arteterapia tem. Porque quando a gente vai fazer a nossa vivência, a nossa formação, as escolas, elas têm uma abordagem. A psicologia junguiana, a gestalt, a psicanálise, né? Então, são várias abordagens psicológicas e cada uma delas vai nos levar a ter um olhar e um trabalho diferenciado. Então, quando a gente fala da psicologia junguiana, que é a abordagem que eu sigo, nós vamos falar de arquétipos, de símbolos, de inconsciente coletivo, de amplificar esses símbolos. Então, é um trabalho que tem esse embasamento. Já se nós formos para uma abordagem psicanalítica, a gente já tem ali um olhar mais
da arte, a arte não vem em primeiro plano, né? A palavra continua vindo em primeiro plano e a arte é uma forma de expressar e depois fazer essa associação do que foi feito ali e uma conversa, uma interpretação do cliente com o psicanalista. Então, acho que é importante, quando a gente vai falar de arte-terapia, que as pessoas entendam que a arte-terapia, ela tem uma abordagem psicológica, que ela não visa apenas sublimar, substituir, né? Assim, tem uma abordagem da arte-terapia que tem esse olhar. Nós não vamos usar a linguagem, né? O objetivo aqui é substituir uma dor por um fazer mais produtivo, mais criativo. E aí a pessoa pode fazer o seu tratamento com um psicoterapeuta, um psicólogo, mas a arte-terapia não ocuparia esse lugar. Existem outras abordagens que entendem que você usa as duas linguagens, você usa a arte, você usa a fala, né? Você usa o discurso, e que nesse encontro o processo terapêutico ele se dá. Então essa é a minha abordagem. Eu entendo que quando eu estou num setting terapêutico com a minha cliente ou com o meu grupo, num processo contínuo, né, nós vamos olhar para questões profundas, questões que vão surgir nos trabalhos, porque o que é o trabalho? O que é a produção? A produção é uma projeção. É uma projeção do nosso mundo interno. Então, aquilo que eu tenho medo, se eu digo para você, desenhe o seu medo e você desenha, aquilo é uma projeção do seu mundo interno. É a tua imagem psíquica, a imagem que vem da tua alma, né? Então, nós vamos entrar em muitas questões que estão relacionadas à sombra, que estão relacionadas a complexos, que estão relacionadas a sonhos, que estão relacionadas ao inconsciente, a história de vida, né? A nossa biografia, a nossa ancestralidade. Então são questões muito profundas que artesanato nenhum daria conta, né? Existe essa confusão e eu gosto muito de falar sobre a arte-terapia na prática clínica e sobre a arte-terapia principalmente individual, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão da arte-terapia como, eu fui numa oficina de arte-terapia e aí lá eu fiz mandalas. E aí a pessoa acha que que a arte-terapia é só aquilo, né? É só o fazer. Só que esse fazer, ele é terapêutico, claro, porque você está usando a criatividade, você está se expressando e você está desligando de vários problemas da sua vida, do seu cotidiano e tirando um momento para você. Então isso por si só já é terapêutico, mas a arte-terapia ela vai além disso. A arte-terapia como processo, ela é feita por sessões, né? Você toda semana vai encontrar com aquele profissional, com aquela cliente, vocês vão olhar para o primeiro trabalho que essa pessoa fez, sei lá, meses atrás, e para um que ela está fazendo agora, e você vai ver uma correlação entre os trabalhos. Você vai ver que algumas coisas que ela trouxe lá atrás continuam reverberando aqui, ou que algumas coisas que ela trouxe lá atrás agora estão totalmente transformadas. Então, esse é o barato da arte-terapia, né? É você... Obrigada, Estela. É você perceber esse processo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tive uma cliente, e eu quando falo isso, eu gosto sempre de frisar que é porque eu tenho um documento no início, na entrevista, eu peço para as
clientes lerem esse documento, né? Entenderem o que é arte terapia, um contrato, nosso contrato. Eu trago o código de ética da arte terapia, né? Então a pessoa precisa entender que é um processo sério, um processo que tem um código de ética, que aquilo que ela faz ali e o que ela diz ali não vai sair dali. É um lugar sagrado, é um lugar onde tudo que é feito e dito fica ali. É um lugar sagrado, é um templo, né? Seja no online, seja no presencial, é um templo sagrado para aquele momento acontecer, e tudo que aquela pessoa quiser expressar, ela se sinta segura de que ela pode expressar ali. Então, eu sempre pergunto, se autoriza que coloque nas redes sociais algum trabalho, ou que escreva em artigos científicos, enfim, que faça essas citações. E quem autoriza, então, eu acabo comentando uma coisa ou outra. E essa cliente, ela começou o processo dela, né, trazendo uma situação muito difícil que ela tinha vivenciado ao longo da vida dela, ao longo da infância. E essa situação, ela veio primeiro assim na superfície, né? Ela veio como lembranças, como memórias, ela foi trazendo, a gente foi trabalhando, até que teve um trabalho que ela fez, que foi um trabalho transformador, e que ela conseguiu destravar memórias que ela tinha bloqueado, né, de dores muito profundas que ela passou, de questões muito profundas que ela passou na infância, e que ela tinha bloqueado essa memória. E ela tinha uma questão de não conseguir expressar o que ela sentia. Então, sabe aquela pessoa que aguenta? E aguenta, né? A palavra já diz, é água, né? É sentimento, é emoção, é você como uma esponja absorvendo tudo, porque você não consegue se expressar, você não consegue dar limite, você não consegue dizer o que você sente, você não consegue se defender. Então, nesse momento, ela conseguiu fazer isso. E aí a gente foi tendo uma virada de chave ao longo do processo, que ela conseguiu ir transformando essa situação e chegar num momento em que ela estava completamente empoderada da própria voz, né? Então, claro que isso é um processo que às vezes é longo, mas esse o papel da arte terapia e do arte terapeuta dentro do setting. Quando há esse encontro dessas duas almas que estão ali, uma que está como guia, como condutora daquele processo, ela precisa, né, como profissional, ter a responsabilidade, primeiro consigo, de se cuidar, de se autoconhecer, né? Porque quando a gente não está se vendo, a gente transfere para o outro aquilo que é nosso. A gente perde a capacidade de avaliar o outro, porque a gente mistura com o que é nosso, né? Nós somos assim. Você já percebeu como que o nosso cérebro pensa? Ai, olha, eu preciso fazer uma live agora, mas eu tô aqui fazendo a live. Eu tenho que fazer a janta, mas eu tenho que dormir cedo porque eu tenho um compromisso amanhã. Não, mas aí eu queria ver a série da Netflix. O nosso pensamento, ele é assim. Então imagina você sentar diante de alguém com o seu pensamento. Mas aquele problema, mas isso que ela tá falando eu tô vivendo também. E não pense que não acontece, porque o que mais acontece é o universo te enviar uma cliente que está vivendo algo parecido com o que você vive, né? Então, nós precisamos primeiro nos conhecer, nos cuidarmos, olharmos para os nossos processos, para as nossas imagens, produzirmos, levarmos para a nossa terapia, né? Depois, nós precisamos ter o que eu falei aqui no início da live, ter essa escuta,
Que escuta é essa? A escuta de quem não se deixa levar pelas suas próprias crenças, de quem não se deixa levar pelos seus próprios pensamentos e preconceitos. A escuta de quem esvaziou ali de si para que o outro pudesse ser acolhido, porque esse é o nosso trabalho, é acolher, né? Então, quando a gente acolhe e a gente consegue impulsionar, a gente consegue colocar aquele foguinho ali para aquela fogueira, sabe, esquentar aquele processo, que é um processo alquímico, e aí a gente diz assim, olha, isso daqui, e aí eu sempre falo isso, né? Quando a cliente vem lá com o trabalho e te mostra o trabalho dela, o que você faz? Você fala, ai, que lindo! Nossa, que graça! Ou você fala, me conta sobre o que você fez. Porque às vezes o trabalho tá lindo, mas ele expressa uma dor, né? Então, esse cuidado que é diferente de quando a gente está em sala de aula e um aluno faz um trabalho e a gente diz, nossa, que lindo, independente de se tá ou não, mas a gente quer estimular, né? Às vezes tem uma questão de baixa estima e que a pessoa realmente acha que nada que ela faz é bom e a gente vai dizer, nossa, mas tá muito bom sim, né? E precisa que seja verdade, algo dentro daquilo precisa ser verdadeiro para você dizer que é bom, né? Porque é uma troca e essa troca ela precisa ser muito honesta. Eu acredito muito nisso. Então, na clínica, que é o nosso tema, né? No setting, como é que eu costumo trabalhar? E aí, quem é arte-terapeuta e está por aí, me diz se você faz assim também, se faz diferente. É uma troca, né? A gente aprende uma com a outra. Mas como é que eu costumo trabalhar? Eu recebo essa pessoa, eu pergunto como foi a semana dela, eu espero ela me contar, eu escuto, eu percebo se ela está bem de saúde, se ela está bem emocionalmente, se existe algo que era difícil que a gente trabalhou na sessão anterior e que eu ia desdobrar nessa sessão, e eu vejo que ela não está bem fisicamente, ou que ela está com uma outra demanda que nesse momento é mais urgente para ela, eu vou trocar ali a minha preparação. Eu imaginei amplificar aquele trabalho, mas ela veio com uma demanda mais urgente, eu não posso dizer que essa demanda não existe, né? Eu preciso acolher essa demanda. Então a gente vai sentindo a outra pessoa e percebendo como ela está. Ou será que aquilo eu posso trabalhar agora? Será que ela está firme o suficiente para eu entrar nesse tema? Ou será que se eu posso ir igual quando a gente faz aquele angu, né? Aquele caldinho que você vai comendo assim pelas beiradinhas. Será que a gente pode ir pelas beiradinhas sem precisar, né, pegar e dizer assim, olha para essa imagem aqui, e a pessoa não está pronta para olhar para a sombra dessa forma e a gente precisa apresentar de outras formas. Então, é um processo que é parte do que você estudou e conheceu, parte do humano que você é, parte da acolhida que você é capaz de dar, da empatia que você é capaz de ter e principalmente da intuição que você é capaz de usar. Então, eu percebo muito que muitas profissionais que estão chegando na arte-terapia agora, ou que se formaram e não foram trabalhar com isso e agora estão querendo trabalhar com isso, que muitas dúvidas giram em torno do eu, né? Eu sei fazer isso ou eu não sei? Eu sou boa ou eu não sou boa? Eu dou conta ou eu não dou conta? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Ninguém me disse como era para fazer uma entrevista, como fazia um relatório, como que eu preencho
um documento para um contrato, como que eu organizo, ninguém me explicou isso. Então, são partes mais técnicas, né? Partes mais de procedimentos. Tem outras pessoas que vêm com a questão mais do fazer. Ah, eu não sei exatamente como eu uso o material, que material eu escolho, né? Outro dia eu fiz um post sobre isso. Eu tinha muito essa dificuldade também. Que material eu escolho? E aí, nos meus estudos, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui perceber desde lá da Grécia como que na primeira medicina, né, como que avaliavam os seres humanos? Eles avaliavam pelos 4 elementos. As pessoas que são mais água, as pessoas que são mais fogo, as pessoas que são mais ar, as pessoas que são mais terra. Né? A alquimia também trabalha esses elementos. Os indígenas, o xamanismo, os povos antigos, os saberes antigos trabalham os 4 elementos. E Jung traz isso nos tipos psicológicos, né? Quem é sentimento é água, quem é pensamento é ar, quem é fogo é intuição, quem é sensação é terra. Então, para mim, foi mais orgânico, para mim, né? Porque tem pessoas que trabalham de outra forma. Para mim, foi mais orgânico escolher pelos 4 elementos. O que eu quero trabalhar? Quero trabalhar as emoções, quero trabalhar o aterramento, quero que essa mulher que não está conseguindo sair do planejamento, do sonho, da divagação, ela está perdida, ela não consegue ir para ação, quero que ela concretize. Eu vou trabalhar a terra, ela precisa de aterramento, pé no chão, corpo, ação, né? Terra. Agora, essa pessoa, nossa, tá muito emotiva, ela não para de chorar, toda a sessão ela tá assim, ela tá transbordando, é muita água, não posso dar tinta para ela, ela já tá com muita água, né? Então a gente vem com a terra, a gente vem com o fogo, a gente vem tentando secar um pouco essas águas. Então é dessa forma que eu trabalho, olhando por essa perspectiva dos 4 elementos, entendendo que tanto Jung, com a alquimia e com os tipos psicológicos fala disso. Um estudo que eu posso indicar para vocês, eu dei um curso sobre isso já, do Gaston Bachelard, que fala dos 4 elementos, né? Inclusive como você percebe isso na linguagem, como a pessoa, quando ela vai falar, ela usa algumas palavras que imediatamente nos conectam com a ideia daquele elemento, né? Então, às vezes, vocês veem que às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu não sei, meu rosto ficou pegando fogo, né? Tá ardendo, a pessoa tá vermelha. Você vê que tem um excesso de fogo ali. Então, a gente ou tá apática, não consegue agir, né? Ah, e aí, você gostou disso? Achei bom, né? Não tem interesse por nada, tá deprimida, tá faltando fogo, tá faltando, né, energia vital. Então a gente, para mim foi mais orgânico, mais intuitivo olhar a partir desses 4 elementos, trabalhando a escolha do material a partir desses elementos. E assim, eu dei um curso sobre isso e foi muito legal. Elas, assim, era um curso teórico-prático e elas expressaram bem, assim, como que realmente foi mais intuitivo até para a escolha das histórias, trabalhar um conto, trabalhar um mito, né, a partir daquele elemento. Qual é o mito que eu vou trazer? Qual é o conto que eu vou trazer? Qual é o poema que eu vou trazer? Né? Qual é a proposta que eu vou fazer? Então, para mim, é uma forma que eu posso dizer para vocês que funciona. Vocês podem procurar estudar, procurar perceber de que forma para vocês funciona. Para quem já é das artes, às vezes é mais intuitivo pela técnica, né? Porque já conhece bem a técnica. Então é um pouco isso. E ao final, eu acho que é importante falar que na clínica a gente sempre tem a amplificação.
né? A gente não pode ir dando um material em cima do outro e acumulando os trabalhos e sem olhar para esses trabalhos. Então, o desenvolvimento desse processo, ele é como uma linha, né? A gente pega, ela tem curvas, ela tem nós, ela tem laços, mas ela tá ali, ela continua, é um fio condutor, né? Então, esse fio condutor que vai nos levar lá do início do processo a de repente chegar meses depois e dizer, nossa, aquela imagem lá do início conversa com essa daqui. E aí a gente vai trazer essa amplificação. Ou a gente vai pegar uma coisa que foi feita na semana anterior e aquele tema que nós conseguimos perceber ali, ele vem na sessão seguinte. E esse tema, ele sempre é uma troca. Não é o meu olhar, eu acho que ela fez isso e que é isso. Não, é o que essa pessoa falou sobre isso, né? Para ela, o que significa o que ela pintou, desenhou, esculpiu, costurou, escreveu. Então, é sempre para aquela pessoa, é sempre individual, né? Eu posso dizer para vocês que aparece muito peixe na minha produção. O que é o peixe para mim? O que é o peixe para você? Né? Pode ser um significado totalmente diferente. Então, a gente sempre vai olhar a partir do que aquela pessoa nos traz. E para concluir um pouco, que eu acho que a gente já está no horário, já até passou um pouquinho do horário, eu queria terminar falando sobre a palavra na arte-terapia, né? Porque muitas pessoas me perguntam isso. Você é de letras, como que é a questão da palavra na arte-terapia? É só quando tem escrita criativa? É só quando tem escrita terapêutica? Nas minhas criações, muito violeta e vermelho. Então, né? O que é o violeta para você e o que é o vermelho para você? Eu posso estudar, eu posso buscar na psicologia das cores o que o violeta significa, o que o vermelho significa, né? E trazer algumas possibilidades. Mas o que significa para você é sempre o que vai prevalecer. Porque às vezes, para mim, o violeta não é uma cor que eu não gosto. E para você é a cor que você mais gosta. E tem um motivo, uma história, alguma questão com relação àquela cor, né? Então a gente sempre tem essa conversa do que o símbolo significa e do que no coletivo, né? Do que significa no coletivo e do que significa no individual. Você, no teu singular, o que aquilo significa para você, né? E aí eu estava falando sobre a palavra, né? Que as pessoas me perguntam isso. Flávia, e como é essa questão da palavra, né? Porque muitos cursos de arte-terapia dizem que a palavra, ela vem em segundo plano, que ela muitas vezes não é necessária, né? Que em primeiro lugar é o fazer. E eu acredito que às vezes isso alimenta uma crença de que a palavra, ela não é também imagem. E como professora de português e literatura que eu sou, eu gosto sempre de trazer esse viés para que vocês também possam pensar, né? Que quando alguém diz, olha, eu acho que essa linha que apareceu aqui é como se fosse um galho. E é como se esse galho tivesse separado dessa árvore. Ela está dizendo para você de uma maneira imagética. O que ela diz é por imagem, né? Imagina, a pessoa está te descrevendo uma árvore que ela fez, mas tem um galho que está solto. Esse galho está separado dessa árvore. O que isso representa?
né? Então a gente olhar para a palavra não com esse olhar do ai, nossa, a palavra é racional, porque ela passa pelo intelecto e aí faz um filtro, né? Que é uma coisa muito da psicologia, da psicanálise, né? Mas não é isso, né? Nós fazemos filtro sim, mas nem tudo que nós dizemos passa por dentro desse filtro, porque tem maneiras de dizer que são imagéticas. Quando eu digo que esse galho ele está separado dessa árvore, eu não posso levar isso para o literal. Pensar a árvore e o galho lá caído e pronto. Eu preciso extrapolar os sentidos do que está sendo dito. O que significa a árvore? O que significa o galho? Quem é a árvore? Quem é o galho? Né? Então, às vezes, essa mulher, essa pessoa que está na tua frente vai dizer, eu sou o galho. Tá, e você é o galho que está separado da árvore. Quem é a árvore? Né? Então, a gente vai dialogar com essas imagens. Não é ficar aqui tricotando, falando sobre a vida, tem que fazer o mercado e eu preciso falar daquela série. Até às vezes vem isso, e isso tem relação com alguma questão. Outro dia eu estava trabalhando com uma cliente, ela me contando sobre algo que aconteceu no trabalho dela, durante a produção dela, e quando nós olhamos o trabalho, tudo que ela estava falando do que aconteceu no trabalho com outra pessoa, estava ali. Então, às vezes, tem essa necessidade. Alguns clientes gostam mais de falar, outros gostam menos, alguns gostam mais de só produzir, e a gente vai se adequando, mas é importante a fala, porque a fala é o que vai individualizar o sentido do símbolo pra gente, né? Se eu só olhar e disser, esse símbolo aqui, eu acho que ela desenhou um peixe. Ela desenhou um peixe. Deixa eu pesquisar no dicionário de símbolos, no Google, o que é peixe. Não vai fazer sentido, porque o que é o peixe para essa pessoa, né? O que aquele símbolo fala sobre a alma dela? O que a alma dela está querendo comunicar a partir daquela imagem? Então, é sempre a gente entender que a imaginação, ela se plasma ali, né? E ela projeta aquilo que está dentro de nós e que vai, de alguma forma, trazer uma informação sobre o que a alma quer, né? Na psicologia junguiana, a gente trabalha muito com a questão que é direcionada para o futuro, né? A gente vai olhar as questões do passado, quando elas vêm, a gente vai olhar os problemas da infância, a gente vai olhar a ancestralidade. Eu gosto muito de olhar a espiritualidade, né? Então a gente vai olhar de uma forma holística, de uma forma ampla, mas a gente está sempre direcionando para o para quê. Mas eu hoje não estou conseguindo ser feliz na minha vida porque a minha mãe me tratava assim e ela me dizia isso, e aí eu passei a acreditar e agora eu não consigo acreditar em mim mesma. Tá, isso é uma parte da sua história, é a história que você conta. Como que nós ressignificamos essa história para que você pule daqui do eu tô emperrada repetindo essa crença, esse discurso de que eu não sou boa, eu tô me vitimizando e justificando que eu não sou boa porque é culpa de alguém, e enquanto eu tô nesse processo, eu não consigo sair daqui, fico emperrada aqui. Por quê? Porque você fica criança ferida, esperando que venha um salvador, esperando que venha... esperando que tenha um culpado para o que você viveu e não se responsabilizando pelo que você pode fazer dali para frente. Então, a gente olha para esse padrão, a gente tenta trazer a consciência desse padrão
e a gente está sempre convidando a olhar daqui para frente. Agora eu sei disso, eu sei que eu não acredito em mim porque a minha mãe dizia que eu não era boa, que eu nunca ia ser boa, que eu nunca ia conseguir. Eu sei disso agora. Então, a partir daqui, como que nós vamos trabalhar para que você passe a ser a sua própria mãe? Para que você passe a dizer palavras amorosas para você? Para que você passe a acreditar em si mesmo e se responsabilizar pela sua vitória, pelo seu sucesso, por quem você é, né? Então, é sempre um direcionar para não ficar remoendo. Aí a gente fica 10 anos na terapia, né? 10 anos remoendo. Não, a gente vai olhar e vai puxar para prospectar o futuro, né? Eu fui essa até aqui, quem eu quero ser daqui para frente? E aí a gente vai nesse processo. E os símbolos, eles vão trazer, né? Eles vão, às vezes um símbolo vai aparecer várias vezes. Às vezes vai ser um símbolo diferente, mas sobre um mesmo tema, né? A gente vai trabalhando e vai enxergando que história está sendo contada a partir daquelas artes que estão sendo produzidas e a partir do que a cliente nos diz. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu estou concluindo a live de hoje. Eu tenho essa mania de falar muito. Eu digo, eu vou fazer uma live de 30, 40 minutos. Aí eu passo mais de 1h20. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês também quiserem deixar algum comentário lá no direct, eu respondo depois. Eu venho aí numa longa jornada de estudo sobre o feminino, né? E sobre os padrões que alimentam a psique feminina, né? Mas nos últimos tempos eu tenho tido necessidade também de olhar para esse lugar do fazer do arte terapeuta. Quem nós somos enquanto arte terapeutas? Qual é o nosso diferencial? Qual é a nossa marca? Qual é a nossa forma de fazer e de trocar? Porque acho que é importante, a arte terapia está aí em votação, né, para ser uma profissão regulamentada. Espero que em breve tenhamos esse sucesso. E é importante que quem é da área possa produzir material, conteúdo, escrito, live, tudo, porque a gente vai divulgando mais esse trabalho e explicando melhor para as pessoas que o que a gente faz é um trabalho muito profundo de cura da alma e um trabalho muito bonito e muito sensível, né? Eu sou realmente, assim, uma pessoa encantada com essa profissão e eu sei que tem mulheres e homens que também se encantaram com a arte terapia por aqui. Então, se não tiverem nada para mandar, para perguntar, eu vou me despedir de vocês. Agradeço pela participação. Toda terça-feira agora a gente vai fazer uma live falando sobre arte terapia, sobre o processo arte terapêutico, sobre os fazeres, né, as modalidades, as técnicas, os atendimentos. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram também que eu fale, se eu puder, se eu souber, eu vou ficar feliz em contribuir. E às quintas, às 18 horas, é a live sobre Sagrado Feminino. Então, é um momento de falar sobre a cura do nosso feminino, sobre rituais, sobre mitos, sobre as deusas e sobre de que forma esses arquétipos estão aí no nosso cotidiano, né? No nosso cotidiano. Um beijo, gratidão, Celi, gratidão, Estela, Márcia, gratidão a todas, todos e todes que estiveram aqui até agora. Um grande beijo. Ahá!